Violeta e seus amigos estão aproveitando o domingo, fazendo um passeio de barco em um ponto turístico. Polo, de maneira singela, presenteia Violeta com um buquê de flores e dedica uma canção no violão especialmente para ela, enquanto Fabian canta com sua bela voz com a ajuda dos amigos. Enquanto isso, Clara e Julie já estão na casa dos Torreslanda para o almoço. Clara expressa sua insatisfação com a ausência de Rodrigo e sua falta de consideração. Ela acredita que seria uma boa ideia fazer a viagem que Rodrigo havia planejado e recebe o apoio de Julie. Roselena promete conversar com Maximino para acelerar a ida de Rodrigo para o Canadá. No entanto, Rodrigo chega nesse momento e afirma que ninguém, incluindo Roselena, decidirá mais sobre sua vida. Ele solicita uma conversa particular com sua mãe. Na biblioteca, Rodrigo revela a Roselena que ele já conhece toda a verdade e a questiona sobre a recém-nascida que ela deu a Paz Jacinto. Roselena fica atônita e gagueja enquanto Rodrigo a confronta, confirmando que a criança é Luciana e que ela é filha de Cláudio Linhares. Roselena, cheia de ódio, confessa que é verdade, ela deu Luciana. Isso deixa Rodrigo com os olhos marejados. Enquanto isso, Cláudio, Luciana, Paz, Madalena e Arite desfrutam de um agradável almoço. Cláudio sugere que a partir de agora todos o chamem apenas de Cláudio, sem o título de doutor. Arite comenta que acha o nome Cláudio quase tão bonito quanto o dele. Brígida reclama com Matilde sobre a falta de um dia de descanso quando os Torreslanda organizam esses almoços de domingo. Constança vai para a sala fazer companhia a Julie e Clara. Rodrigo diz a Roselena que foi ver Luciana para ouvir dela que ela espera um filho dele, e Roselena pergunta quanto dinheiro ela pediu. Furioso, Rodrigo responde que ela não pediu 1 centavo, mas afirmou que vai dar ao filho o sobrenome Torreslanda Linhares. Roselena se enfurece, dizendo que o sobrenome Linhares tem sido uma tragédia em sua vida. Ela confessa que deu muito dinheiro a Paz para que ela fosse embora com a filha de Aurora e que Paz jurou nunca mais voltar, mas foi traída. Rodrigo pede que ela não culpe Paz por seus erros e acusa sua mãe de ser a causa de tanta dor. Roselena admite que nunca esqueceu o que fez e aprendeu a viver com o medo, tornando-o seu fiel companheiro. Rodrigo pergunta se ela não teve medo ao abandonar a recém-nascida à própria sorte. Roselena relembra que Luciana cruzou a porta de sua casa, marcando o início do fim. Rodrigo chora ao dizer que Roselena destruiu sua vida ao separá-lo de Luciana. Para Roselena, essa era uma batalha entre ela e Aurora, e ela lamenta que Rodrigo tenha sido uma vítima. Rodrigo admite que nunca sentiu tanta vergonha, dor e arrependimento pelo mal que causaram a Luciana. Roselena afirma que precisava se vingar de Aurora por ter sido amante de Maximino. Rodrigo questiona se ela realmente acredita nisso ou se é outra de suas mentiras, mas de qualquer forma, a bebê não tinha culpa. Ele acredita que sua mãe não tem alma e Roselena diz que os filhos não têm o direito de julgar seus pais. Rodrigo lembra que ela cometeu um crime e Roselena oferece o telefone a ele, desafiando-o a ligar para a polícia ou quem quer que seja para condená-la. Rodrigo jamais faria isso, mas pergunta se ela se arrepende do que fez. Roselena responde friamente que se tivesse outro filho de Aurora em seus braços, faria a mesma coisa. Oscar chega à casa dos Torreslanda e Clara comenta que precisa da ajuda de Roselena para lidar com os problemas de Rodrigo em relação a ela. Oscar questiona por que Roselena deveria resolver os problemas entre Clara e seu marido. Patrício interrompe e argumenta que Roselena não pode resolver os problemas conjugais de Clara. No entanto, Clara esclarece que só está pedindo a ela que converse com Rodrigo. Julie observa que sua filha é temperamental e, com inveja da felicidade de Constança e Oscar, pergunta a eles como vai o namoro. Arite mostra a Cláudio o cofrinho que está fazendo para o bebê de Luciana e eles começam a pensar em um nome para a criança. Arite sugere que o nome seja Rodrigo.
Rodrigo questiona Roselena sobre quem vai contar a verdade aos seus irmãos, se ele ou ela. Ele decide que será ele e se dirige para a porta. Roselena o chama e anuncia que irá revelar toda a verdade. Quase toda a família já está reunida em torno da mesa quando o Padre Honesto e Melissa chegam para o almoço. Rodrigo aparece com um ar de suspense, deixando todos intrigados. Cláudio pede que Luciana o acompanhe até a capital para enfrentarem juntos os Torreslanda, explicando que no dia seguinte se reunirá com eles para discutir os trâmites legais para receber o que lhe é devido. Luciana se mostra relutante e Cláudio a convida para dar uma volta. Luciana concorda e Arite se convida. Paz e Madalena estão tensas. Maximino decide ir buscar Roselena na biblioteca, mas Rodrigo assegura que ela não demorará. Roselena sai da biblioteca com lágrimas nos olhos e uma expressão abatida, mas logo recupera a compostura, pronta para enfrentar o que mais temia. Ela se posiciona à frente de todos, que a observam com estranheza, e anuncia que tem algo importante para dizer. Maximino sugere que ela fale após o almoço, mas Rodrigo insiste que este é o momento. Roselena confessa que é uma pecadora e revela que não cumpriu o último desejo de uma moribunda que pediu a ela que cuidasse de sua filha recém-nascida. Em vez disso, a deu como presente, sem se importar com o destino da criança. Ela revela que essa criança era Luciana. O olhar de julgamento se espalha enquanto Jana abraça Rodrigo. Roselena é consciente de que todos a consideram a pior das mulheres. Maximino tenta interrompê-la, mas Roselena insiste em revelar tudo aos seus filhos. Luciana confessa a Cláudio que sente pena de Rodrigo e ele reconhece o quanto essa situação está sendo difícil para ele. Cláudio assegura que a família Torreslanda nunca mais será a mesma. Roselena conta que era muito jovem e sua vida era perfeita até que Aurora apareceu. Maximino grita, mas Rodrigo impede seu pai de interferir, afirmando que basta de segredos. Roselena afirma que manteve o segredo para poupar seus filhos do sofrimento e relata que naquela época ela e Aurora eram como irmãs, até que Aurora se envolveu com Maximino. Maximino garante que nunca foi infiel com Aurora e afirma que se tivesse dúvidas sobre a paternidade de Luciana, jamais teria permitido que Rodrigo se aproximasse dela. Maximino deixa claro que nunca teve nada com Aurora. Cláudio solicita que Luciana o informe caso decida acompanhá-lo, enquanto ela sente arrepio só de pensar em um reencontro com os Torreslanda. Cláudio argumenta que é um ato de justiça que os Torreslanda devem a ele, a Aurora e principalmente a Luciana. Ele explica que a presença deles lado a lado demonstraria a união e a firmeza dos linhares. Luciana relembra que está esperando um filho de Rodrigo e luta diariamente para superar o passado. Cláudio assegura que apoiará qualquer decisão que ela tome. Arite se aproxima, expressando descontentamento pelo fato de Rodrigo ter partido sem se despedir dele. Roselena compartilha que o parto de Aurora ocorreu inesperadamente e ela era a única pessoa que poderia ajudá-la. Roselena a levou para o hospital e permaneceu ao seu lado durante todo o processo. No entanto, a saúde de Aurora piorou e ela sabia que seu fim estava próximo. Foi nesse momento que Aurora suplicou a Roselena que cuidasse de sua filha recém-nascida, mas Roselena a traiu, movida pelo ciúme de Aurora, que havia conquistado o amor do homem que Roselena amará por toda a sua vida. Maximino insiste para que Roselena cesse de falar, mas ela continua, admitindo que precisava se livrar daquela maldita criança, a qual fazia suas mãos queimarem por ser fruto de um adultério. Maximino explode e Roselena revela que deu a criança aos jardineiros Paz e Galdino, junto com uma generosa quantia em dinheiro para que desaparecessem e nunca mais voltassem. Patrício comenta que sua mãe agiu de forma covarde, mas Roselena assegura que fez isso por amor a Deus e aos filhos devido às ações de Maximino. Maximino, agora enfurecido, exige que Roselena revele tudo, recordando como ela continuou a enganar Cláudio quando descobriu que Luciana era filha dele.
Roselena se recusa, mas Rodrigo a pressiona para que ela fale. Maximino empurra Roselena, encorajando-a a terminar o que começou. Roselena revela que Cláudio estava prestes a descobrir toda a farsa quando fosse exumar os restos de Aurora. Ela precisava se proteger, por isso pagou uma grande quantia em dinheiro para que profanassem o túmulo de um bebê, colocando seus restos mortais no túmulo de Aurora. Jana, Patrício e Rodrigo ficam completamente chocados com a revelação. Júlia e Clara parecem desdenhosas. Aldo está espantado e Melissa olha para a tia com reprovação. O padre honesto convoca uma reunião com Jana, Patrício, Rodrigo, Maximino e Roselena na biblioteca. Roselena está devastada e Oscar conforta Constanza. Brígida e Matilde também testemunharam o drama. Clara come algo, se lixando para a situação. Sarito e Micaela pedem ajuda a Aquiles com o fantasma, mas ele as expulsa. Durante o passeio, Lorenzo revela a todos que Luciana é filha de Cláudio Linhares e fica surpreso ao descobrir que Estela e Violeta já sabiam. Lorenzo afirma que ele e Luciana nunca vão se separar. O padre honesto pede a Rodrigo, Patrício e Jana que não julguem Roselena, mas eles estão profundamente desapontados. Roselena se retira. Lorenzo, Fabiano e Estela compram cestos novos para vender mais tacos. Cláudio presenteia Luciana com uma roupa especial, na esperança de que ela o acompanhe na posse de 50% das ações do corporativo Torreslanda. Violeta confessa a Polo que gostaria que Marcial estivesse com ela no passeio, mas Polo afirma que ele está com os filhos e a esposa. Roselena chora deitada em sua cama, enquanto o padre honesto ainda aconselha os filhos e Maximino. Maximino só quer que ninguém duvide dele. Jana sente que acabou de conhecer sua mãe, assim como Rodrigo. Patrício se mantém calado. Chegando ao quarto, Maximino bate palmas com sarcasmo pela atuação maravilhosa de Roselena, mas ela afirma que enfrentar os filhos foi a pior parte para ela. No entanto, ela finalmente se libertou da culpa e do medo que já não a atormentam. Maximino lembra que ela não conseguirá o perdão dos filhos facilmente por ter dado uma recém-nascida.